Hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi. Boa tarde a todos. As intenções para essa Santa Missa, pela saúde de Lourdes, pela saúde de Dona Maria Helena, por todos os doentes, pelas intenções do Santo Padre, pelos bispos, por nossas intenções particulares, pela Igreja Vétero-Católica, pelas missões e pelo clero. Também rezemos pela saúde de Giovana Patrício, José Rodrigues, Alcides, pelas almas do purgatório, por todos os falecidos que o Senhor ainda vai chamar no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito Seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos o nosso coração pela penitência e obras de caridade. Hoje, aqui nos reunimos e iniciamos com toda a Igreja a celebração do mistério pascal de Nosso Senhor, sua morte e ressurreição, para consumá-lo. Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade. Por isso, celebrando com fé e piedade a memória desta entrada, sigamos os passos do nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também da sua ressurreição e da sua vida. Ó Deus de bondade, aumentai a fé dos que esperam em vós. Ouvi as nossas preces, que vos suplicam, apresentando hoje ao Cristo vencedor nossos ramos. Nele frutificai as boas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu trouxe aqui uns raminhos. Aí, vou abençoar, vou deixar um com vocês. Os outros 2 eu levo em casa. Lembrando que esses ramos são para queimar o ano que vem, fazer as cinzas. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, ponto perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado ali na frente, logo na entrada encontrareis o jumentinho amarrado que nunca foi montado. Desamarrai-o, trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar por que desamarrais o jumentinho, respondereis: assim o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus havia lhe dito. Quando desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: por que estás desamarrando o jumentinho? Eles responderam: Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo estendia suas roupas no caminho.
Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinham visto. Todos gritavam: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória a Deus nas alturas. Do meio das multidões, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: eu vos declaro que se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Osana Rei, Osana Rei, Osana Rei, Osana Rei, Osana Rei, Osana. Ele é o Santo, é o Filho de Maria, o Deus de Israel, é o Filho de Davi. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo, glória ao Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Osana Rei, Osana Rei, Osana Rei, Osana Rei, Osana Rei, Osana Rei, vamos a Ele com as flores dos trigais. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo, glória ao Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Osana Rei, 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 Osana Rei. Cristo é o unificador, é Osana nas alturas, é Osana no amor. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Osana Rei, 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 Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar ao gênero humano um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador assumisse a condição humana e morresse na cruz. Concedei-nos arrependermos, aprendermos os ensinamentos da sua paixão e participar de sua ressurreição. Ele, que é Deus e convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Senta aqui na pista, Luiz. Sentados, vamos ouvir a leitura, a primeira leitura da missa. Primeira leitura do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-lhe a língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhes resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para baterem e as faces para me arrancar a barba, para arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões cusparadas, mas o Senhor é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu Deus,
que me abandonaste? Por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Por que me abandonaste? E de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte. E agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Por que me abandonaste? Cães numerosos me rodeiam furiosos, furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Por que me abandonaste? Eles embarcam e as minhas vestes, e sorteiam entre si a minha porque o evangelho daqui está breve, conjunta com ele, porque o daqui está falando mais breve.
Não, eu ia botar 3. Eu vou botar tudo. Não, aí o lugar vai ser 5 assim. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que me abandonaste? Segunda leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas se esvaziou-se de si mesmo, assumindo a condição de escravo, tornando-se igual aos homens, encontrando com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está em cima de todo nome. Assim, o nome de Jesus, dos joelhos, assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e embaixo da terra. E toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ouve Cristo, ouve Cristo. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, um é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, um é o Senhor. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, um é o Senhor.
Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Como chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse: Desejei ardentemente comer convosco esta ceia pascal antes de sofrer, pois eu vos digo que nunca mais comerei até que ela se realize no reino de Deus. Então Jesus tomou um cálice e deu graças e disse: Tomai este cálice e reparti entre vós, pois eu vos digo, de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. A seguir, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Todavia, a mão de quem vai me entregar está comigo nesta mesa. Sim, o Filho do Homem vai morrer como está determinado. Mas ai daquele homem por meio de quem ele entregue. Então os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros qual deles haveria de fazer tal coisa. Houve também uma discussão entre eles sobre qual deles deveria ser considerado o maior. Jesus, porém, lhes disse: O Rei das Nações domina sobre elas, e os que têm poder fazem chamar benfeitores. Entre vós não deve ser assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o mais novo, e o que manda como quem está servindo. Afinal, quem é o maior? Quem está sentado à mesa ou quem está servindo? Não é quem está sentado à mesa. Eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve. Vós ficastes comigo em minhas provações. Por isso, assim como meu Pai me confiou o reino, eu também vos confio o reino. Vós havereis de comer e beber a minha mesa no meu reino, e sentar-vos em tronos para julgar os 12 tribos de Israel. Simão, Simão, olha que Satanás pediu permissão para vos peneirar como trigo. Eu, porém, rezei por ti, para que tua fé não se apague. E tu, uma vez convertido, fortalece teus irmãos. Mas Simão disse: Senhor, vai você. Senhor, eu estou pronto para ir contigo, até mesmo a prisão e a morte. Jesus, porém, respondeu: Pedro, eu te digo que hoje, antes que eu galo cante, 3 vezes tu me negarás que me conhece. E Jesus lhe perguntou: Quando vos enviei sem bolsa, sem sacola, sem sandálias, faltou-vos alguma coisa? Eles responderam: Não, daqui é uma cruz. Nada. Jesus continuou: Agora, porém, quem tiver bolsa deve pegá-la do mesmo modo. Quem tiver uma sacola e quem não tiver espada, venda o manto para comprar uma. Porque eu vos digo, é preciso que se cumpra em mim a palavra da Escritura. Ele foi contado entre os malfeitores, pois o que foi dito a meu respeito tem de se realizar. Mas eles disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus respondeu: Basta. Jesus saiu e, como de costume,
Foi para o Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus disse: Orai para não entrardes em tentação. Então afastou-se a uma certa distância e de joelhos começou a rezar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Tomando de angústia, Jesus rezava com insistência. Seu suor tornou-se como gotas de sangue, que caíram no chão. Levantando-se da oração, Jesus foi para junto dos discípulos e encontrou-os dormindo, de tanta tristeza, e perguntou-lhes: Por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para não caíres em tentação. Jesus ainda falava quando chegou uma multidão. Na frente vinha um dos 12, chamado Judas, que se aproximou de Jesus para beijá-lo. Jesus lhe disse: Judas, com um beijo tu entregas o filho do homem? Vendo o que ia acontecer, os que estavam com Jesus disseram: Senhor, vamos atacá-lo com a espada. Um deles feriu o empregado do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha direita. Jesus, porém, ordenou: Deixai, basta. E tocando a orelha do homem, a curou. Depois Jesus disse aos sumos sacerdotes e os chefes das guardas do templo dos anciãos que tinha vindo prendê-lo: Vós saístes com espadas e paus, como se eu fosse um ladrão. Todos os dias eu estava convosco no templo e nunca levantastes a mão contra mim. Mas esta é a vossa hora, a hora do poder das trevas. Eles prenderam Jesus e o levaram, conduziram à casa do sumo sacerdote. Pedro acompanhou de longe. Eles acenderam a fogueira no meio do pátio e sentaram ao redor. Pedro sentou-se no meio deles. Ora, uma criada viu Pedro sentado perto do fogo. Encarou-o bem e disse: Este aqui também estava com ele. Mas Pedro negou. A mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, o outro viu Pedro e disse: Tu também é um deles. Mas Pedro respondeu: Homem, eu não sou. Passou mais ou menos uma hora, e outro insistia: Certamente está aqui também. E estava com ele, porque é galileu. Mas Pedro respondeu: Homem, não sei o que está dizendo. Neste momento, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o homem se voltou e olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então Pedro saiu para fora, chorou amargamente. Os guardas açoitavam de Jesus, caçoavam de Jesus e espancou-o, cobriram seu rosto e lhe dizia: Tu profetiza que foi que te bateu. E o insultavam de muitos outros modos. Ao amanhecer, os anciãos do povo e os sumos sacerdotes do mestre da lei reuniram-se em conselho e levaram Jesus para o tribunal dele e diziam: Se tu és o Cristo, diz-me. Jesus respondeu: Se eu vos disser, não me acreditareis. E se eu vos fizer perguntas, não me respondereis. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Então todos perguntaram: Tu és, portanto, o Filho de Deus? Jesus respondeu: Vós mesmos estáis dizendo que eu sou. Eles disseram: Será que ainda
Precisamos de testemunha para nós mesmos ouvirmos da sua própria boca. E em seguida toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo que pague impostos. E César afirmando, ele ser ele mesmo Cristo Rei. Pilatos interrogou: tu és rei dos judeus? Jesus respondeu, declarando: Tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: não encontro neste homem nenhum crime. Ele, porém, insistia. Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou: este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob as autoridades de Herodes, Pilatos enviou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo que desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer alguns milagres. Ele interrogou com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusaram. Com insistência, Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo. Zombou dele, vestiu com a roupa vistosa e mandou de volta para Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes e os chefes do povo e disseram: vamos, me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interrogou diante de vós, e não encontrei nele nenhum dos crimes que o acusais. Nem Herodes, pois mandou de volta para nós. Como podereis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-los e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: fora com ele, soltamos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade, por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus. Mas eles gritaram: crucificam, crucificam. E Pilatos falou pela terceira vez: que mal fez este homem? Não encontrei nele crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar, e com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediram. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levaram Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para castigá-la atrás de Jesus. Seguiam uma grande multidão do povo,
de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorais por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filho, e os ventres que nunca deram à luz, e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir as montanhas: caí sobre nós, e as colunas: escondei-nos, porque se fazem isso com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levantaram também outros 2 malfeitores para serem mortos com Jesus. Quando chegaram no lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, uma à sua direita e outra à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia ali olhando, até os chefes zombaram deles. Os outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximaram-se, ofereceram vinagre e diziam: se é o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificado insultava, dizendo: tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro respondeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres da mesma condenação. Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas para ele que não fez nada de mal, e acrescentou: Jesus, lembra-se de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra, até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou pelo meio, e Jesus deu um forte grito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército... Cristiane, silêncio um pouco. Pode continuar. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: de fato, este homem era justo. E as multidões que tinham corrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galiléia, ficaram à distância, olhando essas coisas. Havia um homem bom e justo, chamado José, membro do conselho, a qual não tinha aprovado a decisão, nem a ação dos outros membros. Ele era de Arimateia, uma cidade da Judéia, e esperava a vinda do reino de Deus. José foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, enrolou-o no lençol, colocou-o no túmulo, escavado na rocha, onde ninguém ainda tinha sido sepultado. Era o dia da preparação da Páscoa, e o sábado já estava começando. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus foram com José para ver o túmulo, como o corpo de Jesus ali fora colocado. Depois voltaram para casa.
E prepararam perfume e bálsamo, e no sábado elas descansaram conforme ordenava a lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não foi comigo isso, né? Meu Deus, agora meus irmãos, minhas irmãs, a todos os que estão assistindo, Domingo de Ramos e da Paixão. Na primeira leitura, Isaías diz: Senhor, deu-me uma língua adestrada, para que eu não fracasse. No Salmo, relata o Salmo 21. Meu Deus, por que tu me abandonaste? O próprio Cristo, no auge do seu sofrimento, ele grita a Deus por que o abandonou. E ele reza esse Salmo 21 na cruz, dizendo que todos aqueles que o aplaudiam, que o louvavam, agora estão pedindo a sua crucificação. Segundo ponto que nós podemos tirar na segunda leitura, que diz o seguinte, São Paulo diz o seguinte, que Jesus, embora de condição divina, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Nós sabemos que a cruz para o povo era o pior suplício que tinha naquela época. E a leitura diz assim: por isso Deus o exaltou e deu um nome acima de outro nome. Para nós religiosos, o pior voto que tem é o voto de obediência, é o voto que você tem que tirar a sua vontade. E Jesus obedeceu. Aí a leitura continua: assim, diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e no inferno. Por quê? Porque todos hão de proclamar que Jesus é o Senhor. No Evangelho, que é um Evangelho longuíssimo, da paixão, há trechos que a gente pode tirar, que Jesus diz o seguinte: essa é a hora do poder das trevas. Essa é a hora do inferno. E aí a gente tem um apóstolo que se configura, Pedro: Senhor, eu vou te seguir até a morte. Jesus disse: tu vai, Pedro? Eu vou. Se for para morrer, eu vou morrer contigo. Jesus disse: antes que o galo cante, 3 vezes tu vai negar que me conheces. E quando Jesus está sendo lá no seu julgamento, perguntam a Pedro: tu conhece ele? Eu não. Depois o outro pergunta: eu te vi com ele. Homem, eu já disse que não conheço. Na 3ª vez uma criada faz: não, mas você estava com ele, que eu vi. Eu não. E o galo canta. E Pedro chora. Quando tem um filme que mostra que Jesus vem saindo e Pedro chora, Jesus olha para Pedro, mas não é aquele olhar, meus irmãos, minhas irmãs, de repulsa. Não. É o olhar de misericórdia. Porque o próprio Cristo antes tinha dito: Pedro, Pedro, Satanás me pediu permissão para te peneirar, e eu rezei para que você não caísse. E quando você for levantado, se converter, você confirme seus irmãos. E é esse apóstolo que, mais tarde, Jesus disse: tu és Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Já no final de sua vida, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Jesus pergunta a 3ª vez: Pedro, tu me amas? Pedro volta a esse tempo da crucificação e diz: ele está me questionando porque eu o neguei. Aí Pedro diz: sim, Senhor,
Tu sabes que eu te amo. Mas também, nas entrelinhas, Pedro diz, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, mas tu sabes que eu te neguei, tu sabes que eu fui fraco, tu sabes que eu caí. Aí Jesus olha para ele e faz, confirma os teus irmãos. A igreja hoje se veste de vermelho pelo sangue a ser derramado. E uma pessoa que não aparece aí em momento nenhum, mas a gente sabe que está presente, Maria. Está lá, todo mundo, o circo está armado, a plateia está afoita. Pilatos pergunta, tu és o rei dos judeus? Jesus diz, tu não dizes. Você está dizendo. Não estou dizendo nada. Tu não sabes que esse povo aqui quer te matar? No evangelho da sexta-feira, Pilatos vai perguntar, tu não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e para te condenar? Aí Jesus disse, você não tinha nenhuma autoridade sobre mim, se não me fosse dada do alto. Por isso eu digo, quem me entregou a você tem pecado maior. Ah, então tu és rei. Aí Jesus disse, sim, eu sou rei. E para isso eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. E todo aquele que ouve a verdade, ouve a minha voz. Pilatos perguntou o que é verdade. Se a gente pega do grego, diz assim, exatamente o seguinte, é o homem que está falando com você. Ou é o homem que está na sua frente. Pilatos tinha realmente autoridade para soltar e para condenar Jesus. Ele tinha nada mais nada menos do que 12 legiões fortemente armadas. Ele quer dizer, eu vou soltar ele, e se um de vocês tocar num fio de cabelo dele, eu mato tudinho. E ninguém ousava tocar. Mas estava escrito. No Horto das Oliveiras, Jesus diz assim, por acaso eu não vou beber do cálice que meu pai me deu? A angústia dele foi tanta que ele suou sangue. A angústia dele foi tanta pela rejeição do povo. O Filho de Deus aguentou tudo, menos a rejeição. No trecho de Isaías, na quinta-feira, na sexta-feira, nós vamos ouvir quando ele diz assim, foi sobre seus ombros que ele carregou nossos pecados. E foi graças às suas chagas que nós fomos curados. Tem uma música na igreja que diz, fiel madeiro da Santa Cruz, e diz que se de uma árvore, que foi Adão e Eva, veio a desgraça da humanidade, da outra árvore, que é Cristo, ele tirou a sujeira. E era preciso que ele chegasse até o fim. Por isso que Simão Sirineu carrega a cruz de Jesus. E Jesus, naquela época, há 2025 anos atrás, ele diz o seguinte, dá um conselho que muitas vezes a gente lê o Evangelho, passa a Semana Santa, entre a Semana Santa, passa ano, sai ano, e a gente não guarda. Mulheres de Jerusalém, ele diz, filhas, não chorem por mim, chorem por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá, felizes são os ventres que não geraram e os seios que não amamentaram. E infelizmente, nós estamos vendo isso hoje. Você cria um filho com todo carinho. Quando é mais tarde, ele se desvia, só Deus sabe lá por quê. O mundo, o diabo, digamos assim, oferece N coisas. E rápido. Crescimento financeiro rápido. Ascensão de poder. Onde, na verdade, o maior poder está em Jesus Cristo. Nós temos um ditado que diz, o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Eu prefiro ter pouco, mas com Deus. Meus irmãos, o Evangelho da Paixão de Jesus cabe uma alta reflexão em nossas vidas. Quantas vezes nós crucificamos Cristo no nosso dia a dia? Quantas vezes nós fazemos feito aquele ladrão, se tu és o Filho de Deus, me prova. Quantas vezes nós não pedimos em nossa vida prova a Deus?
prova nada para a gente, não. Não tem. Nós é que temos que provar que somos fiéis. Nós esquecemos do outro ladrão que diz assim, cala a boca, nem mesmo tu morrendo igual a ele, tu se arrepende. A gente está pagando pelo que a gente fez, mas ele não. E ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. Aí Jesus olha para aquele ladrão e diz assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, esse evangelho de hoje vem nos jogar na cara muita coisa que a gente não gosta. As nossas verdades, a nossa falta de fé, a nossa falta de credibilidade, a nossa falta de compromisso. Quantas vezes eu desisto da vida, eu desisto das coisas, porque não acredito no potencial da força que Deus tem na minha vida. Aí eu digo, vou me matar, vou me suicidar, essa vida não serve mais para mim. O que Jesus podia ter dito? Eu morrer com vocês? Vou não. Sou filho de Deus. Meu pai é o dono do mundo. Eu não vou não. Quem foi que disse? Se virem, não mandei ninguém comer aquela bendita daquela maçã, comer o que quiseram. Não mandei. Podia ter dito isso. Mas não. Como diz Isaías, foi para o matadouro e não abriu a boca. Esse é o testemunho de um homem que esteve aqui, que pisou nessa terra, que sofreu a maldade humana. Há um vídeo no YouTube que ele diz o seguinte, que os anjos de Deus, na hora da crucificação, estavam revoltados. Iam descer a terra e acabar com tudo. Estavam prontos. O exército celeste estava de prontidão para descer, liderado por Aziel, Miguel, Aziel, Rafael e Gabriel. 3 grandes arcanjos, prontos para a briga. Uma palavra barrou a ira de Deus. Uma palavra. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. E nessa hora Miguel desceu à terra e disse, basta, ninguém toca. E como foi que aconteceu? Quando Cristo deu o último grito, os anjos se curvaram, choraram, e o céu desceu em lágrimas. Pela maldade do que o ser humano foi capaz. E aí, se é verdade, esse vídeo foi muito bem montado, tem lá no YouTube, esse vídeo foi muito bem montado, se é verdade que isso aconteceu, não se sabe. Mas mesmo não sendo verdade, faz a gente refletir que uma palavra acabou com a ira de Deus. Aplacou o braço de Deus. Porque se a mão de Deus desce sobre o mundo, ninguém escapa. Uma palavra de Jesus. E, segundo e último ponto, com esse texto, Jesus mais uma vez poupa a nossa vida. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O maior ato penitencial que a humanidade já recebeu. Refletimos, guardemos em nossas vidas esse evangelho da paixão do Senhor. Esse evangelho que mostra a entrega real de Jesus Cristo na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados,
na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, elevemos as nossas preces a Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, neste domingo de Ramos e da Paixão, invoquemos a bondade de Deus Todo-Poderoso para que conceda o que lhe pedimos e com fé dizemos cheio de confiança. Cristo Redentor, escutai a nossa prece. Cristo Redentor, escutai a nossa prece. Para que o Redentor do mundo, que se entregou à morte pelos homens, estenda a todos os povos o seu reino, rezemos. Cristo Redentor, escutai a nossa prece. Para que o Redentor do mundo, que orou com grande clamor e lágrimas, interceda junto ao Pai, por todos nós, rezemos. Cristo Redentor, escutai a nossa prece. Para que o Redentor do mundo, que sofreu a angústia e a tristeza, socorra os que sofrem e alivie as suas dores, rezemos. Cristo Redentor do mundo, escutai a nossa prece. Para que o Redentor do mundo, que foi flagelado e coroado de espinhos, dê coragem aos que sofrem todo tipo de violência e ilumine os corações dos que a praticam, para que se convertam e mudem de conduta, rezemos. Cristo Redentor do mundo, escutai a nossa prece. Para que o Redentor do mundo, que ao morrer entregou ao Pai o seu Espírito, nos reanime com a força da sua ressurreição, rezemos. Cristo Redentor do mundo, escutai a nossa prece. Por todas as intenções que já foram anunciadas aqui, que nós colocamos nesse momento, a alma de seu José Rodrigues, a alma da Giovana, faleceu esses dias, suicídio, tinha 15 anos. Que a Semana Santa, que a Semana da Misericórdia, Cristo olhe para ela com imensa misericórdia. Todo mundo diz que o suicida não tem salvação, o suicida está no inferno, o suicida é isso, o suicida é aquilo. Ninguém pode julgar. Porque numa hora dessa, onde a maldade humana chega, a misericórdia de Deus ultrapassa. Então que esse Cristo, que dá o seu sangue pela humanidade, olhe para ela com imensa misericórdia e compaixão e acolha no seu reino, nós os pedimos. Cristo Redentor do mundo, escutai a nossa prece. Senhor nosso Deus, que vos dignastes em contarmos entre os números daqueles, para quem vosso Filho implorou perdão, ao expirar, dai-nos a graça de descobrir a luz da fé e o amor infinito com que nos amais. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos agora fazer o nosso ofertório. Vem o Senhor oferecer com esse vinho e esse pão tudo que existe em meu ser, tudo que há em meu coração. Vejo agora em teu altar essa oferta de amor. Ele vai passar o telefone para lá. Quero também te consagrar toda minha vida, Senhor. Da vida do trabalho bom, que nós nos apresentamos e para nós se Consagrado, também as minhas mãos a te levar.
vejo agora pelo altar essa oferta de amor. Quero também te consagrar toda minha vida, Senhor. E todo esse povo levantado, e junto com o vinho consagrado, Travou o telefone. também as minhas mãos a ti levantarei, entoarei louvores ao meu Rei. Travou. Tira umas fotos do Mac no teu, não. Manda pra mim. O meu travou. O telefone travou. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem de toda a Santa Igreja. Pela paixão do vosso Filho unigênito, apressai, Senhor, a hora da nossa reconciliação. Concedei-nos por esse único e admirável sacrifício a misericórdia que não merecemos por nossas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nossos corações estão em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-nos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno, Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Inocente, dignou-se sofrer pelos pecadores. Santíssimo, que ser condenado à morte pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição trouxe-nos a justificação. Por isso, com todos os anjos e santos, nós vos louvamos em alegre celebração, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito quem vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a Quando santidade. ele levantar o cálice a ouça. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Antes, porém, de seus braços abertos traçarem livremente o céu e a terra, Jesus quis celebrar a Páscoa com seus discípulos. Ceando com eles, tomou o pão. Pronunciou a bênção de ação de graças. Deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei, todos vós. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Senhor, pela tua paixão, no abandono da cruz, tem piedade de nós. Jesus, pelo sangue jorrado no teu coração, pelo teu sacrifício, misericórdia, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Tá bugado. Do mesmo modo, ao fim da ceia, sabendo que ele ia reconciliar todas as coisas pelo sangue a ser derramado na cruz, Jesus tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente,
o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai e bebei todos vós. Este é o cálice do meu sangue, o sangue de uma nova e uma eterna aliança. Será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em minha memória. Deus Pai, nos ofertamos o corpo e o sangue de Cristo, sua alma e sua divindade, em expiação dos nossos pecados. Ele é santo, Ele é forte, Deus imortal e de todo poder. Nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, Mudou, ó né? Senhor. Mudou. Jesus, atrai os corações para ti, Jesus. Aqueles mais endurecidos pelo poder da tua santa cruz, da tua paixão, do teu amor por nós. Derrete esses corações que ainda estão fechados para ti, Jesus. Que eles experimentem a tua misericórdia e o teu amor. Que eles se rendam. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder. Nós te adoramos, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Canta. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una no só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participante da sua vida imortal. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso bispo, Dom Diogo, Dom Carlos Alberto, Dom Hélio, os bispos do mundo inteiro, os meus irmãos presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs, especialmente, Senhor, a Giovana, que adormeceu na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram no dia de hoje e ainda irão partir desta vida. Acolhei-os pela vossa misericórdia junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus e Senhora do preciosíssimo sangue, São José, seu esposo, os santos apóstolos, Santo Antônio, nosso padroeiro, e de todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convite dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória, agora e para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos e irmãs, confiantes nessa misericórdia de Deus que nós recebemos, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos, Senhor, de todos os males, ó Pai,
e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Em Jesus que nos tornou todos irmãos e irmãs, saudai-vos uns aos outros num gesto de comunhão A fraterna. paz de Cristo. Vou voltar aqui para... Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. É o que a gente mais precisa, é da paz, da saúde. Eu acho que deve ter muita coisa aqui. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz e quem encontra nele o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvos. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Sangue que dou, em meu amor, eu vou
de sangue perdoa. Viver no amor, eu vou preparar a ceia na casa. Ai, meu Deus. Jesus recebeu a ajuda do Sirineu. Eu recebi aqui a ajuda do marido da Letícia. Quem sabe, se ele estava lá na hora da cruz, ele não pegava também para levar. Ai, eu acho tão linda essa música. Alma de Cristo, santifica-me. Cuerpo de Cristo, salva-me. Sangre de Cristo, lava-me. Agua del costado de Cristo, lava-me. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, cóbreme. Y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que Obrigado, Jesus, porque eu te agradecer. Por você ter dado a minha saúde, as minhas forças. Eu consegui andar. Eu fui para trabalhar. Obrigado, Jesus, por pela minha saúde. Eu preciso perder todos os dias. Eu jamais caí em cima de uma coisa que eu é a pior coisa da vida. Verdadeira é essa situação. Eu me lembro do dia que eu estava doente com essa música, essa oração. Oremos. Meu Pai, se este cálice não pode passar com que eu beba, seja feita a tua vontade. Saciados pelo vosso sacramento, nós os pedimos, Senhor, como pela morte do vosso Filho, nos destes esperar que cremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. É apenas um aviso. A partir dessa semana, nós estamos, Quaresma passou. Nós estamos na semana maior. Segunda, terça, quarta. Terça-feira, quem puder, confesse. Quem puder, procure um padre, um sacerdote, para receber o sacramento da confissão. Quarta-feira, muitas igrejas celebram o ofício das trevas. A última vez que nós vamos, pelo menos no mosteiro se fazia isso, que nós vamos ver o Santíssimo Sacramento exposto. Depois disso, ele só será exposto no sábado santo, depois da comunhão, quando nós cantamos a ressurreição. Quinta-feira Santa, dia da missa da unidade. Peço a vocês que estão assistindo e a vocês que estão aqui presentes
que rezem por esse pecador, que quinta-feira, mais uma vez, renova os seus votos sacerdotais. E para mim, de um modo especial, que além dos votos, eu ainda renovo os votos religiosos, de obediência, pobreza, castidade. Aí vou para quase 33 anos de vida religiosa. De manhã, missa do Crisma, onde os padres com o bispo se reúnem e tem a bênção dos santos óleos, óleo dos enfermos, da Crisma e do batismo. À noite, nós nos reunimos, aí cada um em sua paróquia, para a missa do lava-pés. Apenas um aviso. Não adoramos Jesus na quinta-feira. Não se tem adoração. É errado dizer, toda tornada adoramos Jesus. Não. Nós fazemos companhia a Jesus durante os seus últimos momentos de vida. Sexta-feira Santa, dia de jejum, de oração. Para aqueles que estão doentes, o jejum é dispensável. Para nós, os menos doentes e os saudáveis, jejum é obrigatório. Você abdica de uma das refeições. Sábado Santo, o dia do silêncio. Na sexta-feira santa, pelo amor de Deus, pelo sangue de Jesus, não vamos encher a cara de vinho. Não é dia para beber, não. É dia de penitência e jejum. Respeitem o dia sagrado. Sábado Santo é dia de silêncio. À noite, nós temos a cerimônia da Vigília Pascal para culminar no domingo com a festa da ressurreição do Senhor. Então, desde já a todos, uma ótima e uma feliz Páscoa. E uma Semana Santa, bem santa e bem abençoada. O Senhor esteja convosco. Deixar no meio de nós. Olhai, Senhor, esta vossa família, pela qual vosso Filho Jesus Cristo não hesitou em entregar-se nas mãos dos malfeitores e sofreu o suplício da cruz. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Que o Senhor vos abençoe, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Oi, Mary, que eu acho que a homilia não vai passar não, porque meu telefone está travando. Pode ser que mais tarde eu consiga. É. Ainda volta travando. A primeira que Comungou foi a Virgem Maria. a primeira que recebeu Jesus no coração, a primeira que anunciou foi a Virgem Maria. Posso cair? Pegar? E gerou na fé o profeta.